E nesse momento, eu louvo a Deus, porque 2 vezes foi falado da verdade aqui, a palavra verdade. O Rodrigo falou a primeira vez e a Érica falou a segunda vez, por 2 vezes. Então eu fico muito feliz porque confirmada está a palavra de Deus, porque é o seguinte, tem um mês atrás, né? Um mês atrás o irmão me convidou e eu vim então martelando com Deus, para Deus me dar uma palavra. Deus segurou até ontem e eu não tinha a palavra, não tinha de forma nenhuma, e eu estava trabalhando, fazendo as correrias, pastor, e não tinha mensagem. Ontem eu questionei a Deus, falei, o senhor vai deixar para falar comigo na última hora? E Deus falou ontem, através de um irmão. Ele me perguntou, você tem a mensagem para pregar? Eu falei, não, mas eu tenho algo, mas não é a mensagem. Eu só tenho uma palavra, mas não é a mensagem. E ele começou a conversar comigo, aquilo foi fluindo. E quando eu cheguei hoje, eu conversando com Deus, eu comecei a pregar dentro do quarto, aqui em casa. E eu pregando, enquanto minha esposa estava lá no quarto dela se preparando, e eu estava no quarto pregando para mim mesmo. E num momento, meu coração se aquebrantou. Eu disse essa mensagem semana passada, quando os pastores não estavam aqui. E naquele momento meu coração se quebrantou muito. E eu vou levar vocês a essa mensagem também, que Deus tocou no meu coração a respeito dessa palavra que foi dura para mim, muito dura. Eu creio que para vocês também vai ser muito pesada. Mas quando a palavra é lida dentro da Bíblia, ela não pesa, ela corrige, ela adverte e ela salva. A mensagem de Deus dentro da verdade bíblica, ela salva, ela liberta o homem. Pois se a minha verdade, eu pregar a verdade para vocês aqui, eu vou dizer assim para o pastor, hoje eu vou te falar a minha verdade, o pastor vai se ofender, vai ficar chateado comigo, e a minha verdade vai ofendê-lo, não é assim, pastor? Porque a minha verdade é humana, pois a verdade de Cristo, ela salva e liberta. Aleluia. Veja só, João 8,32. João 8,32. Eu quero pôr no nome da mensagem: conhecer a verdade, ela vos liberta, nos liberta. Acho que tem alguém para sentar com o irmão aqui? A irmã está ali. João 8,32. Eu, particularmente, entendo que isso aqui me ofende. Quando eu, confrontado pela palavra, ela me ofende, ela quer dizer que está me corrigindo, me levando a algo misterioso de Deus que eu não conheço. Porque a verdade humana, é como eu disse, ela ofende e machuca. Mas a verdade de Cristo, ela cura, liberta e salva. Veja só, João 8,32 diz assim: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Veja que é futuro. Conhecer a verdade, ela vai nos libertar. Vamos levar a sua mente no passado. Os mais velhos aqui tiveram pais mais antigos, como eu, né? Talvez o pastor. Os irmãos mais antigos tiveram pais que diziam assim: se você comer carne de porco com ovo, vai morrer, você vai passar muito mal. Não era assim? E hoje como é que é pela manhã? Levanta, faz um bequinho, faz um ovo e pão. Não é assim? A verdade conhecida, ela nos cura. Ela deixa-nos a par de coisas que nós não sabíamos. Comer manga verde com sal dá um problema terrível. Não era assim? É perigoso. Muito perigoso. Hoje se bate uma manguinha com leite, né? Faz tinino, não é assim? Então, saber da verdade
ela nos liberta de muitas coisas. Não é verdade, pastor? Ela nos liberta. Só que este é um conhecimento humano. Mas levando para o espiritual, é diferente. Se o conhecimento humano nos traz vida, por exemplo, eu não vou comer manga com leite, porque eu vou morrer. Agora você sabe que não vai morrer, então trouxe vida. E conhecendo a Cristo, que Ele, aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nos traz vida eterna, então nós aceitamos a Jesus. Não é tremendo isso? O conhecimento espiritual nos traz vida eterna. Glória a Deus. Não podíamos antes comer ovo, porco, carne de porco, manga, verde. E hoje, você come? Porque você não está mais naquela doutrina antiga. Você não está mais naquele pensamento antigo. Pois o pensamento que você tem hoje é livre. É de Cristo. Pois sendo cristão, hoje você pode ir avante. Você pode pregar. Você pode curar. Você pode orar por alguém para ele ser liberto. Só que existem regras para chegar até isso. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer forma. Veja só. O que é a verdade? Vamos trazer para o dicionário, a enciclopédia. Na enciclopédia diz assim: verdade, conformidade com a realidade. Conformidade com a realidade. O que significa? Fato. Certo? Fato. Vamos supor. Eu vou dar um exemplo. Eu digo para o Tiago, ele não viu o púlpito, tá? Eu digo para o Tiago, falo assim: Tiago, o púlpito que nós temos na igreja é de acrílico. Ele diz: é? Mas quando ele chega aqui, ele vê que é de madeira. Ele conheceu a verdade. Ele sabe que isto não é acrílico, porque a verdade, ela liberta. Ela traz ao homem o conhecimento de Deus. Veja só. Vamos lá. E quem carrega a verdade? É verdadeiro. Cristo é a verdade da verdade. Porque nós temos uma verdade. Então Cristo está acima da verdade, que é a verdade espiritual. Quando nós oramos, nós saímos da realidade. Quando você, igual aqui, o irmão orou aqui, a irmã orou, pediu para todo mundo se levantar, nós saímos do mundo físico e entramos para o mundo real, que é a realidade de Cristo. Porque quando nós oramos para alguém que é espiritual. Então nós não estamos mais na realidade humana. Entramos para a verdade de Deus, que é servir o Senhor espiritualmente. Aonde que nós devemos entender que a oração não é natural, a oração é espiritual, é de Cristo. Pois nós entramos numa comunhão espiritual com Deus e saímos da realidade humana e nos aprofundamos, como diz Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Clama a mim, porque você só clama porque você conhece a quem você pode clamar. Não tem como você clamar a mim, não tem como eu clamar a ela, mas clamar a Deus, algo espiritual que nós não sabemos. A igreja só vai adiante conhecendo a verdade, só conhecendo a Cristo. E é uma luta para pôr a verdade da Bíblia na igreja. É uma luta. Há muitos confrontos, há muitas sabedorias nos dias atuais. E a verdade está sendo confrontada, porque agora a verdade não é mais verdade, porque a mentira agora passa a ser realidade. Porque o que era verdade se torna ofensivo demais, cruel demais. Agora nós passamos uma capa de uma mentira de verdade.
Porque a verdade, ela não magoa por algum tempo. A verdade de hoje. Por algum tempo. Pois a mentira, ela é coberta dizendo que é verdade para não magoarmos as pessoas. Mas só que tem um porém. Nós, como cristão, nós temos aquela sabedoria de dizer a verdade às pessoas, sem magoar. Embora a palavra vai ofender, mas ela vai curar. Ela ofende por algum tempo. Logo Deus trabalha na vida daquela pessoa. Por exemplo, quando você diz pecado ainda é pecado, injustiça ainda é injustiça, você ofende alguém. Porque quando ele ama, foi dito aqui, quando ele ama o mundo, ofende. Mas a palavra de Deus é dita de tal forma assim, que nós devemos ir pregar ao mundo a verdade de Cristo. Mas o mundo não vai se converter. Mas a palavra é para ser pregada como testemunho, como a irmã disse aqui. Porque a palavra, muitas pessoas não vão aceitar ela, a verdade. Não vão querer. Mas é para continuar sendo pregado o evangelho. Independente de pessoas e situação, de país ou local, é para ser pregado. Ide ao mundo e pregai a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Porém, aquele que não crê já está condenado. Muito triste, porque agora eu não me recordo, veio isso à mente agora. Não me recordo se o pastor lembrar aqui, se tiver um obreiro que lembra. Em Apocalipse, se eu não estou enganado, 5 ou 6 ou 7, diz assim, que o nome daquele que estiver lá, no nome escrito no livro da vida, pode ser apagado, porque ele sabia da verdade, mas não vivia a verdade. Pode ser apagado do livro da vida. Aí onde nós nos encontramos e dizemos que Cristo falou assim, nem todos aqueles que estão na minha casa receberão a salvação, que diz Senhor, 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 porque o coração já era petrificado, duro, conheceu a verdade, mas não entremeou no seu coração, vivia mais o mundo do que a Cristo. Pecado, a Bíblia diz que todos pecaram, mas enquanto estivermos na terra, vamos continuar pecando. Mas a Bíblia fala para nós lutarmos, porque o reino dos céus é tomado pela força. É tomado pela força, e não é por Cristo, é por nós. Você vai errar hoje, vou ofender o irmão, eu vou voltar aqui, Senhor, me perdoe porque eu ofendi o irmão. Me perdoe porque eu te ofendi. Isso é uma conversão. É deixar do nosso eu e viver a Cristo. Porque quando eu falo a minha palavra, eu não falo a verdade, mas quando eu falo por Cristo, porque a palavra de Deus diz assim, não vos preocupeis com o que haver de dizer, porque o meu Espírito falará por vós. Quando o Espírito fala por nós, é Cristo que está falando. Você já prestou atenção, pastor? Quando o senhor... Eu conheço o pastor há muito tempo, e quando ele estava em Inverel, eu me recordo, era ou não era? Eu me recordo de muitas almas sendo salvas. Era ou não era verdade? Muitas. Tinha umas 200 pessoas lá. Não tinha estudo, né? Mas tinha umas 100 mais ou menos, família. Tipo, com tudo. Mais da metade se converteu. Que eu me lembro disso. Mais da metade se converteu. Porque a palavra pregada em cima da verdade de Cristo, ela liberta, cura e salva. E eu creio que é isso que eles estão fazendo até agora. E eu estou na costela deles, porque eu sei, isso é bíblico. A autoridade foi posta sobre ele. Eu sei que eu fui constituído a sacerdote de Cristo, mas abaixo dele, abaixo da esposa. Então eu tenho que seguir ali junto, do lado deles. Se ele falar não, é não. Se ele falar sim, é sim. Porque a verdade foi constituída sobre a cabeça dele. Você sabia
que nem eu, como evangelista, eu posso pôr a mão sobre a cabeça dos pastores? Vocês sabiam disso? Eu não posso, sabia, irmão? Eu não posso. Se eu for orar, eu ponho a mão no ombro dele, porque a cabeça dele já está ungida, e não foi por mim. Porque a verdade liberta e traz conhecimento. Conhecimento da palavra. Porque isso é hierarquia. É ou não é, pastor? Hierarquia. A hierarquia de Cristo, isso nunca foi mudado. A Bíblia nunca vai mudar, porque nós queremos que ela mude. Nunca. Pelo meu desejo, pela minha vontade, nunca. A não ser que o Deus um dia, mas Deus fala que a palavra dele jamais passará. Tudo passa. Eu e você vai passar. Não pense que a tua vida é eterna. Quando eu era jovem, eu agora estou da meia idade. Quando eu era jovem, eu achava que nunca iria passar, pastor. Nunca. Parece que é uma eternidade, mas tem muitas pessoas que morrem jovem. Morre jovem. Porque o tempo dele se findou. Enquanto você tiver tempo, conheça a verdade de Cristo. Aleluia. O máximo que você puder. Humildemente, de coração quebrantado, de coração puro. Ora a Deus, se entrega de toda a força. Foi dito aqui. Se entrega de toda a força que você puder. Sirva a Deus com todo o seu coração. Não desista da sua salvação. Muitos aqui dentro já estão salvos. Muitos. Porque a salvação, pela verdade, é pelas últimas coisas que é feita. Porque a Bíblia fala que os nossos pecados já estão pagos. Já estão pagos. Só que as últimas coisas que nós fazemos, que seremos julgados. É no momento que você descer à sepultura, ou subir ao céu em corpo de glória, aí sim, você será julgado. Pelas últimas coisas. A verdade, ela é uma realidade, é um fato. É um fato. Agora eu te pergunto, quem é Jesus para você? Jesus fez essa pergunta para os discípulos. Você poderia falar, como você me conhece, você poderia falar, você é um maninho. Eu te conheço, você é meio brabão, meio sanguíneo. Qualquer coisa você já quer falar. Mas e Cristo para você? Quem é Ele para você? Já definiu esse pensamento? Quem é Ele para você? Seu Salvador? Aquele que simplesmente morreu na cruz? Aquele que foi chicoteado e nada mais? Traz a realidade para você. Busca uma verdade. E veja, quem é Jesus agora? Aonde está Jesus na nossa vida, na minha vida? Eu busco isso todos os dias, sabe por quê? Porque todos os dias eu sei aonde eu ponho meus pés, aonde eu entro na internet, ao que eu falo, o que eu penso, aonde eu ando com a minha esposa. Todos os dias eu levanto pela manhã e digo, perdão, Senhor, porque eu sei que eu sou pecador. E assim, por um vacilo, a Bíblia fala que se não fosse Deus, nós teríamos sido consumidos pelo diabo há muito tempo. Há muito tempo. Se não fosse por Jesus, a Bíblia fala que Jesus fica ao lado de Deus, clamando, pedindo por cada vida. Como ele disse para Pedro, Satanás te pediu para cirandar com você, te tomar para ele, dançar com você, andar com você, tomar a vida. Mas eu roguei ao Pai por tua vida. Aí outro não vigiou, Judas Iscariote. Estava com a verdade, mas não andava na verdade. Isso é um exemplo vivo de quantas pessoas andando com Cristo se perderão. Andava com Cristo, dizia que pregava, ele estava entre os 70 e se perdeu.
Agora eu pergunto: quem é Jesus na tua vida? Na minha vida? Quem era o nosso Salvador? Ele é simplesmente um homem que decidiu fazer algo lindo? Ou ele é a nossa verdade? Dizer que serve a Jesus é muito fácil. É muito fácil. Eu quero ver. Agora todos vão ver. Agora para frente. Nós estamos vendo. Agora vamos ver da agora para frente. Eu disse na outra vez que eu preguei, há um mês e pouco atrás, né? Eu disse, no final da perseguição, que diz as Escrituras, ou no final da grande tribulação, tem a perseguição. Já estamos vivendo. Calma lá. Deus, Ele não esqueceu da igreja. Ele não esqueceu. Essa verdade que nós estamos pregando, ainda vivendo ela vai nos salvar. A igreja vai subir e não vai demorar mais. Glória a Deus. Porque a palavra diz para nós alegrar o nosso coração e lembrar disto. Lembrar para os últimos dias que a verdade vai voltar e ela não vai demorar. Alegrei-vos os vossos corações, porque o Senhor não está longe, está logo ali. Está logo ali. Vou João, um pouquinho mais para frente aí, João 14, 6. João 14, 6. Diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Existem muitas pessoas lá fora que dizem assim: eu conheço a Deus, mas nunca aceitaram Jesus. É inevitável a perca dessa pessoa. Primeiro se passa pela verdade, que é Jesus, aceita Jesus, depois conhece a Deus. Primeiro aceitamos a Jesus. Vem para Jesus enquanto é tempo. A Bíblia diz: procurai o Senhor enquanto se pode achar. Isaías 54. Enquanto Ele está perto. Se eu não me engano, versículo 6. Veja só. Qual o jovem, aqui que eu quero levar vocês o que Deus me tocou. Qual o jovem que pereceu por não ter conhecido a verdade da Bíblia? Existem alguns dentro das Escrituras, mas não é só os jovens também. Mas Sansão não pereceu, ele perdeu. Exatamente. Mas teve dois, eu citei ele semana passada. Mas teve mais dois também. Os filhos de Eli. Os filhos de Eli. Eli era um sacerdote, mas era frouxo. Não passava aos filhos aquilo que deveria passar. A Bíblia fala sobre esse homem. Os seus filhos se perderam. Mas teve outro, que era sacerdote e seguiu a risca. Araão. Seguiu a risca. Veja só o que o Senhor fala aqui. Vamos para os filhos de Eli. Vai estar em 1 Samuel 2, 12 e 17. Os filhos de Araão, Levíticos 10, vamos para lá. Levíticos 10, 11, versículo 11. Aliás, 11 não, do 1 em diante. Eu pus errado aqui, agora me veio a memória.
Levíticos 10, versículo 1. Eu vou ler com você. É um texto meio longo, mas você vai saber o quanto é bom servir dentro da verdade. Veja só: Nadab e Abiú, filhos de Araão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. Olha aqui. E sobre este incensário, sobre esse incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Araão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e me serei glorificado diante de todo o povo. Porém Araão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Ezafá, filho de Uziel, tio de Araão, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos diante do santuário, os que já estavam mortos, para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Araão e a seus filhos Eleazar e Itamar: não desgranhei os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Falou também o Senhor a Araão, dizendo: vinho ou bebida forte tu e teus filhos não beberão quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazerdes diferença entre os santos e os profanos, e entre o imundo e o limpo. E para isso, e para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. O que você acha disso? Forte, né, irmão? É forte, eu acho. Eu acho não, tenho certeza. A Bíblia, ela confronta. Mas é pesada, não é? Pesada demais. A verdade do homem é dura. Ela machuca, ofende, cria ódio. Já a verdade de Deus salva, liberta e transforma o homem. João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Tomar a decisão na nossa vida de servir a verdade, de andar na verdade, é uma posição minha e sua. Ser íntegro é uma coisa pessoal. Não dar calote é uma coisa pessoal.
O irmão tá perdendo algo, eu quero dar um calote nele. Porque a verdade não me deixa fazer isso. E nós vemos muitas pessoas, eu tomei já vários golpes. Vários golpes. Mas eu deixei passar. Porque aqueles que deram não conheciam a verdade. Mesmo sendo cristão, crente, dando golpe em alguém, você pode ter certeza, coloca no seu coração que ele não sabe da verdade. Porque se ele soubesse, ele não fazia. Oportunistas. Porque aquele que conhece a verdade não dá golpe. Eu nem sei por que eu estou falando isso. Porque a verdade, você tendo ela no seu coração, você fala, não, ela está perdendo algo, eu não vou fazer isso com ela. Porque a oportunidade nos faz isso. Quer saber de uma coisa? Veja só como a oportunidade nos dá golpe. Eu fui porque eu precisava muito de um carro muito econômico. Eu vi o carro da irmã, eu precisava muito porque eu estava perdendo muito. Agora que eu estou conseguindo controlar. Aí, eu fui em base de trocar minha caminhonete. O cara me deixou numa ira. É a oportunidade. Opa, eu vou ganhar em cima. A oportunidade. A oportunidade causa dor. Quando você quer ofender alguém. Porque você não conhecendo a verdade, você vai machucar alguém. Ser íntegro é pessoal. Aí depois nós falamos, nós servimos alguém verdadeiro. Como pode se ele não está em nós e nós não estamos nele? Porque Cristo é a verdade. Se ele é a verdade, jamais eu ia prejudicar o meu pastor ou a irmã Nubiana, jamais. Porque a verdade não está em mim, por isso que eu faço. Eu não vou ofender o irmão, porque eu sei que isso vai machucá-lo. Porque a verdade, se ela estiver no nosso coração, jamais. Até porque... Vou pegar uma, isso tá muito estranho. Acho que eu sou um pouco machista, né? Provérbios 23, 23. O que eu estou dizendo leva a Provérbios. Tá? Leva a Provérbios. Provérbios 23, 23. Eu espero que você não leve isso pessoal, que eu estou dizendo. Por favor. Tá? Porque o que eu estou dizendo é dentro das Escrituras. Você jamais venda por nada a verdade de Deus sobre a sua vida. Jamais. 23, 23. Provérbios 23, 23 diz assim: compra a verdade e não a vendas. Nunca. Porque a verdade foi comprada por um alto preço. Cruz, cuspido, esbofeteado, abusado, dizendo que era rei de homens, rei de Judá, rei de Israel, mas com profanação, porque essa verdade, ela é real para a vida espiritual, ela salva, que é Jesus. Não vender, mas comprar, porque já foi comprada a nossa salvação. Agora é você e eu que temos que fazer isso. A irmã, os irmãos aqui pedir, vamos orar. Isso leva a igreja a uma verdade inédita, que a igreja nunca pôde, tão quanto agora, conhecer uma verdade real como ela está sendo. Porque agora os nossos olhos estão vendo a chegada de Cristo. Porque agora nós estamos contemplando a chegada de Cristo. Mais do que os nossos antepassados há 10 anos. Há 20 anos atrás. Eu era menino. Eu ouvia falar em 2000 chegará, mas não passará. Quem lembra disso? Chegou, mas
é possível de não passar mesmo no século 21. Se você estuda sobre a vinda do Senhor, Apocalipse, Revelação, se você estuda isso, você vai entender o que eu estou falando agora. Uma moeda única, digital. Estão gritando, todos os governos estão gritando. Eu não vou me cansar de falar isso. Eu pareço um louco dizendo isso para todo mundo. Eu pareço um louco. Mas eu vou continuar. Eu vou continuar. Porque eu sei que a Bíblia está dizendo que logo Ele vem. Eu vou parecer louco ao mundo. Porque a Bíblia fala que as coisas do mundo é loucura para Deus. E as coisas de Deus é loucura para o mundo. Eu vou continuar. Não se deixe enganar. Porque Ele está vindo. Ele está vindo. E não vai demorar mais. Não vai demorar. Eu sei que às vezes a igreja espera, vai pegar fogo. Eu não quero pegar fogo mais. Eu quero é viver ela. Eu não quero fazer pessoas ficar pulando, correndo e gritando. Eu quero é viver isso. Sabe por quê? Que nem todos aqueles que saem pulando estão salvos. Nem todos. E eu vou dizer mais, incluindo a mim, nem todos que vêm aqui. Dói falar isso, mas a verdade ela vai libertar. Por quê? Porque nós devemos andar com Cristo reto. Eu me acuso, com essa palavra eu falei antes. Eu corri na minha esposa, vamos, pede daí que eu vou pedir de cá. Enquanto você estiver falando aí, ora a Deus, peça perdão, porque eu estava pedindo perdão por ela no meu quarto, porque eu tenho autoridade para isso. Sendo sacerdote da minha casa, eu tenho essa autoridade. Pedir perdão pela minha casa. Seguindo nessa doutrina de Cristo, seremos salvos. E olha lá se não formos reinar com Cristo. Quem não quer reinar aqui? Fala para mim. É de muito fazer obra que reinaremos? Não. Não é. Não é de muito fazer a obra. A obra vai contar para galardão, mas não para salvação. As obras mal feitas está lá em 1 Coríntios capítulo 3, se eu não estou enganado, 12, versículo 12. Eu posso estar enganado. Que existe palha, feno e madeira, ouro, prata e pedras preciosas. Qual desses passando no fogo se queima total? A palha, o feno e a madeira. São obras mortas. Pedras preciosas, ouro e prata. Aliás, ouro, prata e pedras preciosas são aquelas que passadas no fogo são refinadas e ficam mais brilhantes e perfeitas. As escondidas, fala, surra, não é viver a verdade. Porque aquilo que condiz com as escrituras é verdade, pois fazendo fora dela é mentira. Surra. E depois nós vem aqui, prega e fala e quer fazer todo mundo pular. Surra o irmão da igreja, o pastor, o presbítero, o evangelista, todos, e depois queremos pregar e dizer, eita glória! Isso não é verdade, isso é mentira. Parar de viver uma falsidade. Isso é falsidade em Cristo, não é com os irmãos da igreja, é em Cristo. É dizer, Senhor. A Bíblia fala que nem todos aqueles que dizem Senhor, 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 herdará o reino de Deus. Herdará, não vai herdar. Porque aquilo que nós fazemos fora de Cristo não é dele. Mas se fizermos nele, isso é dele. Isso é dele.
Porque é Cristo que vai salvar. Não é eu e você, pois as nossas obras são mortas. As obras que Jesus falou, está tudo aqui dentro, ó. Tudo aqui dentro. Tudo dentro das Escrituras. Sabe o que é? Orar. Buscar o Senhor com todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Amar o meu irmão como a mim mesmo. Como a mim mesmo. Ter compaixão. Perdoar se ele errou. Perdoar. Se ele te ofendeu, você olha, não, ele está fora de Cristo. Então a ofensa dele não me atinge. A ofensa dele não me atinge. Muitos jovens dentro das Escrituras se perderam por não ter conhecido a verdade de Cristo. E muitos homens como Eli também, como Saul também, andou uma vida reta, por algum momento olhou assim, opa, eu agora posso. Estufou o peito, ergueu a cabeça, agora eu vou fazer. Como esses dois rapazes, filhos de Arão, eu vou fazer agora. Tomei a posição no lugar do meu pastor, e agora eu vou fazer. Deixa comigo, pastor. Agora é comigo, viu? O senhor fica quietinho aí. Aqui, o senhor aprendeu isso aqui? Tem isso aqui, o senhor aprendeu? Tomando aquilo que não foi dado, está fora da verdade de Cristo. A mentira. João 8, 44. Irmãos, eu aprendi muito aqui, viu? Eu estava no meu quarto. Eu falava, Senhor. João 8, 44. Diz assim: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos da carne. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade. Satanás. Porque nele não há verdade. Veja isso aqui. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque a mentira, porque é mentiroso e pai da mentira. E os que mentem são filhos de Satanás, porque também mentem igual a ele. Calúnia, caluniando pessoas por trás, dizendo que é isso, que é aquilo outro, caluniando, são mentirosos e não andam na verdade de Cristo. Calúnia, sabe o que é calúnia? Inventar algo, falar algo que não existe, concordar. Eu sei que aqui está apertando, irmã, apertando assim, ó, que o nego não consegue nem olhar na minha cara. Mas não é para poder confrontar o homem em si, é para salvar a alma. É a alma que precisa se converter, porque o espírito adora a Deus. E com essa ligação, o irmão sabe, com essa ligação, a alma se converte e a carne obedece à alma, porque está no espírito, o seu espírito está ligado direto com Deus. Agora, acho que até aqui Deus, acho que eu senti assim, ó, acabou. E falta ainda 15 minutos, mas aqui acabou. Eu não tenho mais palavra.
Agora, tá aqui, eu tenho algo para poder falar aqui, mas está aqui, não é de mim mais. Então, eu gostaria que você ficasse de pé. Irmão, coloca aquele hino que estava tocando, não sei se foi quando a irmã pediu para poder orar. Tinha um hino tocando antes, um playback. Deus colocou no meu coração te convidar aqui para poder orar. Vem orar comigo aqui. Tem uma pessoa. Sai do seu lugar. Vem orar aqui. Eu quero perguntar